FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, 13 de novembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora as manchetes de hoje. Presidente da Câmara vai assumir Prefeitura de Goiânia. Empresário goiano não pode deixar a China. Fraudes em contratos de água e esgoto podem chegar a 150 milhões de reais. STF fixa em 10 anos e 10 meses a pena de José Dirceu. Diretores de jornalismo da rede britânica BBC são afastados. E o Palmeiras tem 99% de risco de rebaixamento. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto com período de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 27 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, regime fechado, STF pune Dirceu com 10 anos de cadeia. Com a condenação, ex-chefe da Casa Civil de Lula se torna ficha suja e fica inelegível até 2031. Folha de São Paulo, Dirceu é condenado a 10 anos e 10 meses por chefiar mensalão. O Estado de São Paulo, Dirceu é condenado a 10 anos e 10 meses em regime fechado. Correio Brasiliense, STF manda Dirceu e Delúbio para a prisão. Valor econômico, sócios pedem a elétricas que não renovem as concessões. Estado de Minas, perdeu Dirceu, 10 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por corrupção ativa e formação de quadrilha. Define STF. Jornal do Comércio, Dirceu pega quase 11 anos. 0 hora, STF define penas de 2 símbolos do PT. Brasil Econômico, o governo vai licitar 37 mil quilômetros de estradas no valor de 20 bilhões de reais. Diário da Manhã, mãos ao alto. Homicídios na capital somam até outubro 448. O Popular, Delúbio pega 8 anos de cadeia, José Dirceu 10 anos. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, viaja na próxima semana para Bogotá. O presidente da Câmara Municipal, Irã Saraiva, do PMDB, assume o paço municipal. Moradores de Pontalina denunciam compra de votos na eleição para prefeito. O candidato eleito para a Prefeitura de Pontalina foi Milton Ricardo, do PMDB, com 6.148 votos nas urnas. O candidato que perdeu é o atual prefeito Jurandir Augusto, do PSDB, que conseguiu 5.944 votos, o que não foi suficiente para a reeleição. Eleitores insatisfeitos resolveram protestar e denunciar. Para muitos, houve compra de votos e ainda teve número expressivo de eleitores impedidos de votar, o que assustou a cozinheira Jaqueline Bueno da Silva. Foi comprada a nossa eleição. Isso, a gente está todo mundo indignado com isso, porque prefeito igual o Jurandir nunca mais vai ter em Pontalina. Mas por que vocês acham que houve essa compra de votos? Vocês viram, tem provas? Assim, a gente viu, mas agora quem está aqui, assim, esse pessoal aqui, não tem como provar, mas está tudo lá dentro, os que já está provado, né? Foi tudo comprado a eleição, porque foi 1.800 títulos caçados sem votar. Dos 14 mil eleitores do município, 2.000 não votaram e nem teriam justificado, o que despertou ainda mais a desconfiança.
O assessor de campanha do prefeito Jurandir conta que as provas de irregularidade no processo eleitoral foram enviadas ao Ministério Público. Foi enviado para a Justiça as gravações que não foram feitas pelas cabeças da campanha, mas sim por moradores, que geralmente estavam ali nas suas residências e de repente chegava alguém tentando comprar o voto, eles gravavam em celulares, né, em câmeras fotográficas, tiravam fotos, tudo, e levavam ao nosso conhecimento. Cerca de 80 pessoas participaram de uma manifestação em frente ao Fórum de Pontalina. Lá encontramos o aposentado João dos Santos, que afirma ter sido intimidado por representantes do prefeito eleito. Eles queriam que eu votasse no candidato deles. O senhor falou que não ia votar? Eu não ia votar. Ontem foi realizada uma audiência onde foram ouvidas as testemunhas que oficializaram as denúncias. O processo será apurado e o resultado deve sair em 30 dias. O prefeito eleito, Milton Ricardo, rebate todas as acusações e se prepara para o dia da posse. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h06. Os cartórios eleitorais voltaram a realizar os serviços que estavam suspensos desde o fechamento do cadastro eleitoral no último dia 9 de maio. E quem não votou nas eleições deste ano deve procurar um posto de atendimento do TRE para regularizar a situação. De acordo com o TRE, cerca de 123 mil eleitores goianienses não fizeram o recadastramento biométrico e, por isso, tiveram os títulos cancelados. Quem não votou nas eleições passadas já pode regularizar a situação na Justiça Eleitoral, conforme explica o assessor de comunicação do TRE, Bruno Rocha. A partir dessa terça-feira, a sede dos cartórios aqui do Mutirão, que também tinha um central de atendimento ao eleitor, não vai mais atender eleitor naquele local. O atendimento ao eleitor em Goiânia ficará na central de atendimento ao eleitor, da Avenida Anhanguera, no centro, e também nas 4 unidades do VaptVupt, Banana Shopping, Araguaia Shopping, Praça e Praça da Vida. Aquele local, na Avenida Mutirão, no setor Marista, ele vai ficar somente como sede dos cartórios, que no início do ano que vem vão mudar também naquele local. A multa para quem deixa de votar é de R$ 3,50 por eleição. E, segundo Bruno Rocha, permanecer irregular pode ter outras complicações. Além das eleições também, o título é importante para você obter um passaporte, para você fazer matrícula em instituição de ensino público, para você obter empréstimo, e se ele for servidor público também, ele não estando regular com a Justiça Eleitoral, ele pode ter o salário bloqueado. A nova central de atendimento ao eleitor vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, podendo atender até 350 pessoas por dia. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h08. Projeto propondo ampliação do VaptVupt é tema de debates na Assembleia Legislativa. Com o acúmulo de matérias do Executivo em tramitação na Casa, a pretensão da mesa diretora da Assembleia Legislativa é acelerar as votações, tanto no plenário quanto nas comissões, a partir de hoje. A falta de votação de matérias durante alguns dias, devido à ausência de parlamentares, vem provocando desgastes ao Poder Legislativo Estadual. Ao todo, são mais de 30 matérias. O líder do governo, o deputado Eri de Souza do DEM, destaca que pede autorização para o governo repassar R$5.400.000 ao Núcleo de Proteção aos Queimados. Eu entendo ela ter um cunho comunitário e principalmente social muito importante. O queimado, normalmente, dependendo da gravidade, um muito grande tem sequelas que, inclusive, torna ele sem condições adequadas de uma vida satisfatória. Entretanto, pelo Sistema Único de Saúde, o sequelado não é tratado pelo SUS. O SUS considera que enquanto tiver ferida, tem um tratamento. Após essa fase, que são as sequelas, algumas graves, que levam inclusive à invalidez, não há nenhum tipo de proteção. E, portanto, a gente parabeniza o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde e o Núcleo de Proteção aos Queimados, que está vinculado com o Hospital de Queimadura de Goiânia, de assinar esse convênio que vai permitir que um repasse no valor total de R$5.400.000 vão permitir que no prazo de 36 meses possamos atender uma média de 20 pacientes mês, com repasse mensal então de R$150.000. Então eu entendo que é um programa muito interessante de busca de dignidade e que busca dar uma satisfação àquelas pessoas que se sentiram abandonadas e que com certeza agora vão vislumbrar a condição de recuperar parcialmente ou às vezes total a sua invalidez. Uma das matérias que tramita pelas comissões é a Lei Orçamentária Anual. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h10. O mundo em sua casa. Política Nacional.
STF condena ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, a 16 anos e 8 meses de prisão. O Supremo Tribunal Federal condenou a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, a 16 anos e 8 meses de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e evasão de divisas no julgamento do Mensalão. O Supremo também aplicou uma multa para Cátia que pode ultrapassar R$1,5 milhão de reais. Mais cedo, o STF condenou o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, a 8 anos e 11 meses de prisão, o ex-presidente do PT, José Genuíno, a 6 anos e 11 meses, e o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, a 10 anos e 10 meses. Pela legislação, Dirceu terá que cumprir parte de sua condenação na prisão. A lei estabelece que penas acima de 8 anos devem ser cumpridas, inicialmente em regime fechado. Para a definição da punição do petista, o relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, levou em conta seu cargo ocupado na época e disse que ele se aproveitou do posto para esconder as práticas criminosas e se encontrou na Casa Civil para dar andamento ao esquema. Já José Genuíno, presidente do PT na época do escândalo, foi condenado por formação de quadrilha e corrupção ativa a 6 anos e 11 meses de prisão, além de multa no valor de R$468 mil. Já o ex-tesoureiro da sigla, Delúbio Soares, foi condenado também pelos 2 crimes a 8 anos e 11 meses de reclusão. No início da sessão, Barbosa mudou a ordem anunciada para a votação da dosimetria dos réus condenados e iniciou a análise do núcleo político. A decisão causou novos embates na corte e o ministro relator Ricardo Lewandowski acabou por se retirar do plenário depois de protestar pela falta de transparência do relator. Surpreende a corte, surpreende o revisor. Nós estamos aqui para fixar a pena de todos os réus. Não, mas toda hora Vossa Excelência traz uma surpresa. Eu não entendo essa surpresa. Eu não aceito surpresa, sou ministro relator. A surpresa, ministro, a surpresa que está havendo é a lentidão ao proferir os votos. Ah, de quem? Esse joguinho. Não, ministro Joaquim, um momento. Vossa Excelência, por favor. Um momento, ministro Joaquim. Ministro Lewandowski, um momento. Vossa Excelência não tem voto nesse caso. Ministro Joaquim. Não tem voto. Não, mas não é em seguida, ministro. Ministro Joaquim, no dia 16. Preparado, passei fim de semana preparando o voto. Vossa Excelência não tem voto, ministro. Revendo. Ora, não é possível procedermos dessa forma. O presidente do STF, Aires Brito, afirmou que não houve prejuízo para as defesas dos réus com a antecipação do cálculo da pena do núcleo político. Questionado se a mudança teria sido feita para que ele conseguisse se pronunciar a respeito dos agentes políticos, Brito afirmou que se trata de uma falsa impressão. Desde o início da dosimetria, ele deliberaria por núcleos a seu critério, a seu talento. Ele escolheria os núcleos. E qual o direito que alguém tem de exigir que os núcleos sejam julgados, não é, por uma determinada ordem? Não tem. O relator toda a vida não trouxe para a plenária a sua própria metodologia. Vocês já viram alguém contestar a metodologia de voto apresentada pelo relator? Nunca, jamais, em tempo algum. Mas não houve intenção do ministro Joaquim de assegurar a minha participação, porque ela já estaria assegurada, pela lógica elementar das coisas. Com um calendário complicado para as próximas semanas, em razão de feriados e cerimoniais, a definição das penas do julgamento do Mensalão pode ser concluída somente em 2013. De Brasília, Ronaldo Berwanger. O advogado do ex-ministro José Dirceu declarou que respeita a decisão do Supremo, mas acredita que a pena foi exagerada. Ele disse que vai esperar a publicação do acórdão para decidir de que forma vai recorrer. Até o momento, 11 condenados no julgamento do Mensalão entregaram os passaportes ao Supremo Tribunal Federal. O objetivo é evitar a fuga deles do país. A ordem foi determinada pelo relator do processo no STF, o ministro Joaquim Barbosa. Os outros 14 condenados têm até amanhã para entregar o documento. Quem não cumprir a determinação será procurado pela Polícia Federal. A condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, também repercute no exterior. A agência de notícias Reuters destacou que o condenado tinha ligação direta com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A rede inglesa BBC, por sua vez, mencionou que muitos brasileiros viram na pena o indício do fim da impunidade no país. O jornal francês Le Monde estampou em matéria uma montagem com Dirceu, Marcos Valério e João Paulo Cunha, vestidos de presidiários, enquanto o espanhol El País deu ênfase ao fato de Dirceu ter ajudado Lula a chegar ao poder. 7h15. O Ministério Público Federal em Alagoas entrou com ação contra o senador Renan Calheiros por danos ambientais. Segundo o Ministério Público, Renan é dono da agropecuária Alagoas, que fica na cidade de Murici, na Zona da Mata,
e pavimentou 700 metros de estrada no interior da Estação Ecológica de Murici, um dos últimos resquícios de Mata Atlântica na região Nordeste. Renan e a empresa são acusados de danos ambientais, patrimoniais e morais coletivos. Se a Justiça Federal aceitar a denúncia, Calheiros terá de dedicar todo o lucro da empresa distribuído ao senador entre os anos de 2008 e 2012 a projetos de compensação ambiental. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Olha, bom dia, ouvintes da Brasil Central. Muita violência nas rodovias goianas nas últimas 24 horas. Aliás, um detalhe, né? Nós teremos aí um feriado na quinta-feira, para alguns até será um feriadão grande, né? No final de semana. Muitos vão viajar, tenham cuidado e muita prudência. Bom, nós tivemos 5 mortos nas rodovias nas últimas 24 horas. Nas estaduais, foram 17 acidentes, 13 feridos e 4 mortos. Os acidentes mais graves: abalroamento transversal de 070 km 65 entre Itaberaí e Itaúsu, Volvo placa NKR 0755 de Inhumas, Silvio Alberto de Moraes, um motorista ileso, um Peugeot 206 NGD 9176 de Goiânia, Ana Carolina da Silva Lima, vítima fatal, José Mário da Silva Filho, também fatal. Saída de pista ontem por volta das 11 da manhã, na GO 060, quilômetro 201, entre Israelândia e Porá. Um Honda Civic, placa da YB 3575 de Cuiabá, Ivo Messias Frazão, fatal. Márcia Fantina Frazão, com lesões. Atropelamento na GO 040, quilômetro 2, entre Goiânia e Aragoiânia. Ford Versalhes, placa KCT 5865 de Silvânia, Júnior César de Oliveira, motorista ileso. Vítima fatal, pedestre José Carlos Alves da Silva. Colisão da BR-060, quilômetro 345, em Santo Antônio da Barra. Um Corsa. Débora Marques Souza, motorista, 22 anos, fatal. Passageiras: Carla Cristina Souza Costa, 28 anos, fatal. Iracema de Olinda Souza, 52 anos, fatal. Esse Corsa colidiu com um caminhão. Motorista saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h18. O empresário goiano Daniel Delmont de Gouveia Filho, de 26 anos, representante de uma empresa chinesa em Goiás, contraiu dívidas com a matriz e, ao tentar resolver o problema, foi detido na China pelos empresários. O secretário de Assuntos Internacionais, Eli Chidiac, através do consulado no Brasil em Xangai, conseguiu retirar o empresário do cárcere e obteve de volta o passaporte dele. Mas Daniel Gouveia só poderá retornar ao Brasil quando quitar a dívida. Pedestres e moradores pedem mudanças no trânsito da Avenida E. O vereador Virmondes Cruvinel, do PSD, se reuniu com o promotor Maurício Nardini para pedir ajuda para que sejam implementadas mudanças no trânsito da Avenida E, no Jardim Goiás. Na avenida estão instalados o SAMU e o Colégio Militar Hugo de Carvalho Ramos, e é grande o fluxo de veículos pesados. Nós temos uma avenida com intensa quantidade de moradores, são mais de 10 prédios, nós temos aí o Colégio Militar e também o SAMU. E essa preocupação existe porque ali estão passando veículos pesados, carretas com bois, em grande movimento, quase entrou uma vez dentro do Colégio Militar, além disso passando nas madrugadas. Então o transtorno de manhã pela questão do pedestre e à noite com relação aos moradores. O que nós estamos sugerindo é que façam ali nos chamados travesseiros, igual foi feito no aeroporto, uma passagem mais elevada para pedestre, onde que possa ter essa segurança do tráfego e forçando com isso os veículos pesados a transitarem pela Marginal Botafogo, que é o período e o local ideal a ser trafegado. A proposta tem o apoio da direção do colégio, conforme explica o Major Ubiratã Regis Júnior, comandante-diretor do Colégio Militar. Nós estamos a favor, tendo em vista que nós temos ali 3 mil alunos, estamos representando os pais desses alunos. Há casos em que alguns alunos são atropelados ali, houve várias situações semelhantes a essa, e também a travessia dos nossos alunos. Está se tornando muito perigoso.
E com esses veículos pesados que passam ali naquela avenida, o trânsito fica mais caótico do que já está. O morador Marduk Duarte explica que a proposta também é apoiada pela vizinhança. Pra você ter uma noção, são mais de 6 mil pessoas que moram na Avenida E. Então é uma área residencial, não é uma área de trânsito pesado. O trânsito pesado tem que ser na marginal, ele tem que descer a 136 e virar na marginal, e vice-versa. O vereador levou para o promotor um abaixo-assinado feito por alunos e moradores da região. A recomendação nos foi dada, inclusive, pela própria AMT, que se o Ministério Público fizesse uma recomendação, poderia fazer essas intervenções chamadas travesseiros na avenida. Então nós trouxemos aqui mais de 4 mil assinaturas de abaixo-assinado que foi feita essa semana passada, para que, junto com o Ministério Público, nós possamos aí fazer que a AMT faça a intervenção e solucione esse problema no Jardim Goiás. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Agência Municipal de Trânsito não perdoa os motociclistas que praticam o famoso gato na sinalização de Goiânia. As explicações não convencem os agentes. Ontem à tarde, na saída da Marginal Cascavel, com a Alameda Cascavel, sentido T2, os agentes da MT fiscalizavam a documentação da moto, habilitação, a viseira do capacete e principalmente os gatos sobre a ilha e entre manilhas para diminuir o percurso do retorno da Marginal rumo a T2. O maldito do gato é que derrubou o impermeabilizador João Francisco dos Santos, sem carteira também. É, o gato, velho, não é porque é um adiantamento atrasado por rala, né, velho? É tanto sinaleiro, é pisado. Adiantamento só, um gato, ir lá, depois vir. É, mas sempre cai, né, velho? A casa cai. O que você pediu para ele? Ele vai verificar o documento. Vai eliminar o gato? Com certeza, né? O jeito. O João Francisco dos Santos não gostou nada da sentença para ele, anunciada pelo agente da MT, Cristiano Homem. Bom, esse aí é conforme o artigo 193, que é transitar com veículos em calçadas e ilhas, né? A infração dela é 3 vezes gravíssima, que dá um total de R$ 574,62. E 7 pontos na CNH. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Com 7h22. Decretada prisão preventiva de suspeito de arrastões em restaurantes. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, converteu em preventiva a prisão provisória de Pedro Henrique Vieira de Oliveira, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em arrastões em bares e restaurantes de bairros nobres de Goiânia. A justiça também manteve preso Elielson Alves de Oliveira, suspeito de praticar o mesmo tipo de crime. Segundo informações da polícia, Pedro Henrique e Elielson, juntamente com 2 adolescentes, teriam invadido os estabelecimentos comerciais American Wings, Max Sushi e Pizzarella e, armados, roubaram vários objetos de valor e dinheiro de clientes, funcionários e proprietários. Fraudes em contratos de água e esgoto podem chegar a R$150 milhões. Os desvios nos contratos de licitações públicas investigadas pela Operação Águas Claras podem chegar a R$150 milhões, de acordo com a Polícia Civil. Segundo a promotoria, os consumidores das cidades onde aconteceram as fraudes foram obrigados a pagar 10% a mais nas contas de água e esgoto. O homem apontado como chefe dos esquemas foi preso em São Paulo. Reinaldo Costa Filho é dono da empresa Alsan, que, segundo a polícia, liderava o grupo de 29 empresas especializadas em fraudes de licitações de órgãos públicos e autarquias que administram os sistemas de água e esgoto em vários estados e no Distrito Federal. Segundo a polícia, essas empresas formaram uma quadrilha sob o nome de Associação Brasil Medição, com sede em São Paulo. Elaboração de nova política regional de desenvolvimento regional é debatida em Goiânia. A criação de políticas públicas para diminuir as diferenças regionais no Brasil tem sido debatida em várias conferências estaduais. Até a próxima quarta-feira, governadores da região Centro-Oeste, secretários de Estado, senadores, deputados e delegados escolhidos nas etapas estaduais se reúnem em Goiânia para debater a elaboração da nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR. Durante a solenidade de abertura realizada nesta segunda-feira no auditório Mauro Borges, o governador Marconi Perillo destacou a urgência em corrigir as desigualdades regionais. Podemos com muita clareza afirmar que a ampla abertura para o debate nos estados e nas regiões, com o objetivo de formular a nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional, é um dos marcos do atual momento brasileiro. Uma iniciativa que devemos celebrar como balizadora do verdadeiro espírito republicano que trará grandes frutos
para o conjunto da nação. O secretário do Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Duarte, oficializou nesta segunda-feira o convênio de implantação do programa Água para Todos em Goiás. Nós assinamos um convênio com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, trazendo para o Estado o programa Água para Todos, que é um programa que está no âmbito do Brasil Sem Miséria e que visa, assim como foi o programa Luz para Todos, universalizar o acesso a esse serviço essencial para as populações rurais dispersas em todo o país. Aqui o convênio foi de 31 milhões, vai atender cerca de 8 mil famílias rurais que hoje não têm acesso à água, com diversas tecnologias alternativas, uma vez que é muito caro e às vezes inviável levar rede tradicional de abastecimento até essas famílias. Então serão sistemas simplificados de abastecimento com rede, tratamento e rede de água até as residências, poços individuais também com rede na casa dos agricultores e nos casos em que não há água do subsolo, uma tecnologia com grandes cisternas de 16 mil litros com sistemas de coleta de água de chuva. Os trabalhos da primeira Conferência Macro-Regional de Desenvolvimento Regional ocorrem em 5 salas para grupos de trabalho já definidos nas conferências estaduais, com a participação dos delegados da região Centro-Oeste e convidados especiais. A plenária final e leitura da Carta da Macro-Região estão marcadas para as 16 horas da próxima quarta-feira. As propostas do Centro-Oeste serão apresentadas posteriormente na Conferência Nacional a ser realizada em Brasília para a elaboração da PNDR. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Secretaria de Ciência e Tecnologia inaugura logo mais uma estação climatológica básica que vai ser instalada na Universidade Estadual de Goiás, na unidade de Pameri. Vamos conversar com Mauro Fayad, secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Bom dia. Bom dia. Realmente hoje nós estamos indo ao campus da UEG em Pameri inaugurar mais um sistema básico de meteorologia. Eu devo destacar que a SecTec hoje é referência nacional no que diz respeito a laboratórios de meteorologia. Nós estamos entre os 3 mais avançados no país. Isso graças ao trabalho da Secretaria, em especial da professora Rosidalva, que tem procurado criar aqui em Goiás uma cultura de se prever com certa antecedência e com muito grau de segurança as mudanças climáticas. Secretário, estações como essa também devem auxiliar programas de convênios como Água para Todos, assinado ontem com o Ministério da Integração Nacional? Olha, o Água para Todos foi assinado ontem um convênio com o Ministério da Integração Nacional da ordem de 31 milhões e 400 mil reais. O Estado terá de entrar com apenas 5% de contrapartida. O que nós teremos com esse programa Água para Todos? Propiciar as famílias de baixa renda, as famílias que têm uma renda per capita de até R$140 por mês e que residem em zonas rurais, que elas tenham acesso à água. Nós dividimos o estado de Goiás em 10 regiões, seguindo critérios da Emater. Todas as regiões serão beneficiadas com esse programa, seja através de poços de baixa perfuração, seja através de sistemas coletivos, até mesmo de cisterna. O importante é que com o uso de tecnologias simples a gente consiga levar água a quem precisa, a quem não tem acesso. E a água de boa qualidade, água perene, tanto para fins de consumo humano como para fins de produção alimentar. E no que diz respeito ainda a esse laboratório em Pameri, eu devo dizer que as informações sobre clima, elas devem ser direcionadas, repassadas para a sociedade. Não basta você ter informações e guardá-las dentro da Secretaria. O que nós estamos fazendo? Nós temos hoje um canal direto com a FAEG, que repassa aos agricultores as previsões climáticas para que eles possam escolher a época adequada para o plantio, para a dissecação de suas áreas. Nós já passamos informações para a Defesa Civil, para que ela, caso julgue necessário, informe a população de riscos de enchentes, de vendavais, e assim por diante. E Pameri é muito importante porque a Universidade Estadual de Goiás, o EG, tem um campus que é referência hoje nacional na área de agronomia. Então, esse laboratório ele será de utilidade tanto para os alunos na sua aprendizagem, como também para propiciar informações para o setor produtivo, especialmente o setor produtivo rural. Esse é um indício de otimização da tecnologia e de pesquisa no interior?
Sem dúvida, sem dúvida. A OEG ela está voltando a ter um papel de muita importância no processo de desenvolvimento goiano. Eu sempre digo que a nossa universidade ela foi muito importante no crescimento recente de Goiás. Ela passou por um momento de muita dificuldade, mas hoje nós estamos restabelecendo a normalidade na UEG. Isso deve-se muito à eleição do atual reitor, o professor Haroldo. E essa é a ideia nossa, levar para o interior, para os campos da UEG, laboratórios, novas formas dos alunos se saírem das aulas teóricas e partirem para as aulas práticas, ou seja, um novo momento na UEG no estado de Goiás, que, sem sombra de dúvida, dará nos próximos anos uma contribuição muito positiva para que o Goiás continue crescendo acima da média nacional. Secretário, em relação ao programa Água para Todos, quando as primeiras famílias vão começar a ser beneficiadas? Olha, eu acredito que meados do primeiro semestre, abril do ano que vem, porque agora é um processo. Só para destacar, ontem foi um dia assim, importante para Goiás. O convênio foi assinado ontem, mas o empenho foi feito sexta-feira. Ou seja, as verbas estão asseguradas, nós vamos agora partir para o processo licitatório. Eu acredito que meados do primeiro semestre, ou seja, abril, a gente já tem as primeiras famílias beneficiadas por esse programa. Secretário, qual que é o critério de inclusão dessas famílias no programa Água para Todos? São famílias que estão na zona rural e que têm uma renda per capita uma renda per capita mensal de até R$140. Ou seja, você pega toda a renda familiar, divide pelo número de membros da família, se ficar até R$140, essa família pode usufruir desse programa. E repito, as famílias que estão na zona rural, são os assentamentos agrícolas, são os vilarejos agrícolas ou mesmo as pequenas propriedades que estão dispersas por todo o território goiano. Secretário, há alguma região no estado que sofre com o problema da seca? Sim, em especial o norte goiano, onde há uma predominância maior. Eu quero destacar ainda, aproveitando essa oportunidade, que Goiás foi o estado proporcionalmente mais beneficiado com esse programa, ou seja, os recursos foram da ordem de R$31.400.000 e Goiás é o único estado onde a contrapartida do governo estadual é de apenas 5%, ou seja, isso mostra a perfeita sintonia de iniciativa entre os governos federal e o governo do estado de Goiás. Secretário, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, um grande abraço. Obrigada. Conversamos com Mauro Fayad, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, falando sobre o convênio feito com o governo federal e também sobre a iniciativa da Sectec, que inaugura logo mais uma estação climatológica básica que será instalada na Universidade Estadual de Goiás, unidade de Ipameri. Agora são 7h33. Polícia prende 3 acusados de assalto. Durante a fuga, os suspeitos sequestraram um ônibus. 3 homens roubaram uma pizzaria e depois invadiram uma casa em Goiânia, onde assaltaram e agrediram os moradores. Na fuga, os acusados levaram o carro e sequestraram uma das vítimas. Gilberto Ferro, delegado do 8º DP, conta que após baterem o veículo roubado, os 3 suspeitos sequestraram um ônibus. 3 indivíduos, sendo que um deles estava portando uma arma de fogo tipo revólver, adentraram em uma residência aqui no Jardim Esmeralda, pulando o muro, posteriormente arrebentaram a porta, renderam o morador, um casal juntamente com o filho, e espancou o filho e a mãe, subtraiu alguns pertences como celulares e uma espingarda e dinheiro. Na fuga, eles levaram o filho como refém, ele é maior de idade, e o veículo da família, o Volkswagen Gol. Porém, bateram o Gol aqui ainda no setor pelo do Vico, nas proximidades do Hugo, abandonaram o veículo com o refém, levaram a espingarda e na proximidade do Hugo, quando o ônibus ia passando em baixa velocidade, ele foi interceptado por eles, que quebraram o vidro da porta, adentraram, renderam o motorista e 3 passageiros e determinaram que ele tocasse para o setor São Francisco, posteriormente para o bairro Goiás, onde eles desceram do veículo e determinaram que eles desaparecessem do local, sem antes subtrair todos os seus pertences. O delegado Gilberto Ferro informa que um dos 3 acusados não foi preso em flagrante. Disney Soares, maior de idade, foi preso em flagrante, foi recolhido nas celas da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos e será encaminhado à CPP, enquanto o menor, o adolescente, foi encaminhado à DEPAI para aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto que o outro conseguiu escapar, mas provavelmente será identificado. O homem preso tem passagem pela polícia por roubo qualificado. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35.
O Tribunal de Justiça de Goiás realiza 850 audiências do seguro DPVAT durante a Semana Nacional de Conciliação. Lourivaldo Gomes é motoboy e sofreu um acidente de trânsito em 2009. Ele foi um dos intimados pelo Tribunal de Justiça de Goiás para tentar resolver a questão do DPVAT em uma audiência de conciliação. Acabaram logo, né? Tem 3 anos, tá estranho enrolado, né? Não resolve nada. A primeira perícia se chama aqui, né? A outra não deu nada. Vamos ver se dá alguma coisa, né? A audiência do motoboy é uma das 15.363 que estão previstas para acontecer até quarta-feira, durante a Semana Nacional de Conciliação. No estado, as audiências acontecem na Feira da Estação, na área 5 da PUC Goiás e no Fórum de Família no Jardim Goiás. Só referentes ao seguro DPVAT são 850 audiências. O coordenador da Semana de Conciliação, juiz Sandro Fagundes, explica que o principal objetivo é resolver pendências que poderiam levar anos na Justiça. O movimento da conciliação, ele busca implantar na consciência do cidadão, daquela pessoa que está no Poder Judiciário, que ela também pode ser responsável pela solução do seu problema que está no Poder Judiciário. Ao invés de aguardar uma sentença do juiz, que pelo número de processos é demorado, pode levar 4, 5, 6 anos, às vezes até mais, com a conciliação se reduz bastante esse tempo, né? E é uma forma de resolver o processo, o conflito, muito mais barata, mais rápida e mais eficaz. O juiz coordenador explica que todas as audiências foram previamente agendadas, mas, em alguns casos, a pessoa pode procurar espontaneamente a Justiça. Aqui na Estação Goiânia, a pessoa pode comparecer para realizar o pagamento do seu tributo, que está em atraso, ou da sua dívida com a Saneago. E no campus 5 da PUC, no Jardim Goiás, e no Fórum Fenelão Teodoro Reis, que é o Fórum de Família, que fica no Jardim Goiás, ela pode comparecer para participar daquelas audiências que já estão agendadas, ou então procurar espontaneamente, junto com o outro interessado, um desses locais para resolver o seu problema na área de família. Essa é a 7ª edição da Semana de Conciliação. Em todas, Goiás conseguiu posição de destaque no Brasil, com índices de acordo superando 80%. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. O VaptVupt Cine, que fica na Rua 3, no centro de Goiânia, não vai funcionar de amanhã a sábado por causa de uma manutenção elétrica determinada pela CELG. Quem precisar dos serviços do Cine nesse período pode procurar atendimento nas unidades mais próximas, VaptVupt do Banana Shopping ou do Araguaia Shopping. Secretaria Estadual de Saúde comemora a redução dos casos de dengue e orienta a população a manter cuidados no período chuvoso. Em 2012, a Secretaria Estadual de Saúde notificou em Goiás 27.698 casos de dengue, número 30% menor que o registrado no ano passado. O número de óbitos, 26, também é quase 50% menor que o anotado em 2011, quando 51 pessoas perderam a vida no estado vítimas da enfermidade. Apesar de comemorar a redução, o secretário estadual de Saúde, Antônio Faleiros, concedeu entrevista coletiva, onde pediu a colaboração de todos, principalmente agora no período chuvoso, para evitar que novos casos sejam registrados. A preocupação da Secretaria de Saúde é não permitir que haja o recrudescimento da dengue. Nós temos os 4 tipos de vírus já disseminados em todo o estado. Há um declínio do número absoluto de casos, mas a nossa preocupação é com o início do período chuvoso, a gente possa ter o recrudescimento, um maior número de casos de dengue no estado. E a nossa alerta à nossa população. A população, é responsável, juntamente com os governos municipais e estadual, pelo combate à doença. Não adianta nada fazer ações isoladas. Nós precisamos fazer ações que envolvam toda a comunidade precisa de participar. Por quê? Porque é responsabilidade de cada um tomar conta do seu ambiente de moradia, do seu ambiente de trabalho, para evitar que haja disseminação do mosquito da dengue. A orientação é para que o cidadão esteja vigilante e acabe com todos os locais que possam reter água e servir de criatório para o mosquito da dengue. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h40. A partir de hoje, os deputados estaduais devem acelerar a apreciação de um pacote de projetos da governadoria que está em tramitação na casa. Alguns já foram discutidos nas comissões técnicas, outros estão com pedido de vistas e alguns estão em fase de primeira ou segunda votação no plenário. Na semana passada, o Palácio entrou em contato com parlamentares cobrando esforços concentrados para limpar a pauta da Assembleia. Para mais detalhes sobre as apreciações, vamos conversar agora com o deputado Jardel Seba, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. Bom dia.
Bom dia Gil, bom dia Karina, prazer falar com vocês. Satisfação é nossa. Deputado, como que o senhor vai então conseguir a apreciação de projetos na Assembleia Legislativa, já que não está havendo quórum na casa há algum tempo? Olha, nós estamos realmente vivendo esse problema e não podemos escondê-lo da sociedade. Nós vamos ter uma reunião hoje com a base aliada e se tiver, porque amanhã é véspera de feriado, eu estou pretendendo não mudar o horário da sessão, quero amanhã conversar com a oposição. Eu acho que isso aí está fazendo mal a toda a casa. Isso aí não faz mal à base aliada, não faz mal à oposição. Isso está denegrindo a imagem da própria Assembleia. E eu quero convencer os deputados que nós temos que marcar presença, temos que discutir, debater, emendar, questionar, votar contra ou a favor, mas exercermos o nosso papel. Está difícil. Depois do período eleitoral, nós achávamos que as coisas fossem voltar ao normal. Mas nós temos mais de mês que terminaram as eleições municipais e nós não estamos conseguindo quórum. E não é que nós não estamos conseguindo porque esse ou aquele partido, esse ou aquele posicionamento está obstruindo. Não estamos conseguindo porque boa parte dos deputados não estão cumprindo com o seu dever. E eu não posso ser babá de deputado. Aliás, esse papel seria o líder do governo. Eu tenho que convocar, eu tenho que solicitar, mas eu não posso ficar pedindo ao deputado que faça sua presença. A partir desse mês de novembro, eu vou cortar o ponto e vou começar a descontar no salário dos deputados. Entendeu? Porque eu acho que é a única maneira que eu vou convencê-los a permanecerem na Assembleia. Porque a maioria marca a presença e depois vai embora. Aí fica difícil de você fazer a votação. Deputado, a falta de quórum seria uma represália dos deputados contra o Executivo em função de uma possível reforma administrativa, uma mudança no secretariado? Tem nada a ver, nada, absolutamente nada a ver. Nós, da base aliada, estamos satisfeitos demais com o governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo tem sido parceiro, como sempre foi, de todos nós. A oposição não tem motivo nenhum para poder faltar. Se tivesse faltando somente algum partido, ou somente a oposição ou a situação, nós teríamos uma explicação. Mas está faltando de maneira aleatória. Se você olhar no placar quem não foi, tem gente da oposição, gente da situação do partido A, do partido B, da oposição do partido A, do partido B. O que está havendo é que está havendo uma displicência por parte dos meus colegas com a votação da Assembleia. E isso desmoraliza a casa num todo. E eu que tenho a honra, o prazer, a alegria de presidir a casa, não posso permitir que isso aconteça. Hoje eu vou conversar com a base aliada, agora às 10h30, e vou tentar falar com a oposição. Presidente, e quais são os principais projetos que estão encalhados na Assembleia? Olha, todos os últimos projetos. Inclusive um projeto do Judiciário, projeto do Executivo, projeto de deputados. Nós estamos com quase 50 projetos aguardando quórum. Alguns já foram discutidos, como vocês mesmos informaram, alguns estão com pedido de vista, mas não está tendo a tramitação. Nós não temos problema em discutir, debater, fazer emenda, cumprir o prazo regimental, fazer audiências públicas, fórum de debate. A casa é democrática. Agora, nós não podemos permitir que não se vote por falta de deputado. Isso é que está incomodando a casa e está incomodando a sociedade. Há projetos que têm prioridade? Vários projetos do governo, projetos de empréstimo, projetos de concessão, de doações, projetos do judiciário, de plano de carga e salário, projetos de parceria. Então, existem vários projetos que eu não posso nominar, não dou conta de nominar, que são vários que vêm de muito tempo, e esses projetos são importantes para o governo do Estado. Só tem uma correção que eu queria fazer. Em momento nenhum, o governador tentou influenciar na Assembleia. Então, ontem estive com ele, nós tivemos um título de cidadania, o senhor Alair Martins, estive com ele depois do título, e falou, eu só acho que você tem que tomar uma posição porque a casa está ficando desmoralizada. Em momento nenhum, ele foi interceder, intrometer no nosso poder. Muito pelo contrário, ele nos preserva como nós somos totalmente independentes. Agora, está constrangedor, alguns secretários cobram, mas o que está constrangedor é que a sociedade goiana está nos cobrando uma posição e nós não temos explicação.
Que explicação você vai dar que um deputado que vai dar 2, 3 dias da semana não pode ir? Constrangedor. Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Jardel Seba, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu é que agradeço e vou dar uma notícia para a sociedade goiana. Eu tenho certeza que a partir dessas reuniões que nós vamos fazer hoje e amanhã, depois vem um feriado, eu quero fazer um compromisso. Nós vamos fazer todo o esforço possível, tanto eu quanto o líder do governo, quanto as lideranças partidárias, para que na semana que vem a gente vai trabalhar até a hora que for necessário para poder colocar, ou pelo menos ter um bom adiantamento em todas as matérias que estão na casa. Muito obrigado, um bom dia a todos. É o que a sociedade espera. Obrigada ao presidente da Assembleia Legislativa, Jardel Seba. E um homem ainda não identificado saltou da ponte sobre a Rua 10 no setor universitário e acabou caindo na canaleta que divide as pistas da Marginal Botafogo. Neste momento, os dois lados da via estão praticamente interditados, causando bastante congestionamento. 2 equipes do Corpo de Bombeiros que foram acionadas às 6h40, agora há pouco, tentam reanimar o homem que segue em estado gravíssimo. Outro grande engarrafamento atrapalha os goianienses esta manhã. No cruzamento das avenidas 85 e 136, no setor marista, um motorista perdeu o controle do carro que se chocou contra um poste e acabou derrubando um semáforo. 8h47. A seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Novembro tem vacina pro garrote, pra novilha. A conquista vai ser nossa. Goiás livre de aftosa. É 100% protegido, 100% do seu gado. Nosso estado sem perigo, com rebanho vacinado. Até 30 de novembro, segunda etapa de vacinação para bovinos e bubalinos com até 24 meses e declaração também pela internet. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Após garantir que ficaria no Fluminense, o técnico campeão Abel Braga voltou atrás e disse em entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre que ainda não decidiu se vai ficar nas Laranjeiras no ano que vem. O treinador admitiu que recebeu propostas do Al Jazeera, dos Emirados Árabes, onde trabalhou, e do Internacional, clube pelo qual foi campeão do mundo em 2006. O treinador assumiu o comando do Fluminense em junho de 2011 e conquistou os campeonatos estadual e brasileiro de 2012. A situação do Palmeiras piora a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Após mais uma derrota, dessa vez por 3-2 para o Fluminense, o time paulista ficou com 99% de risco de rebaixamento, segundo o site Infobola do matemático Tristão Garcia. E o Atlético terá 2 baixas para pegar o Xará Mineiro. Os jogadores do Atlético se reapresentaram ao técnico Jair Araújo após a vitória diante do Santos no último fim de semana, 2-1 de virada. O próximo desafio será o Atlético Mineiro, domingo no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Para essa partida, o zagueiro Gustavo está fora, 3º cartão amarelo. E a outra ausência do atacante Ricardo Bueno, que jogou no Atlético Mineiro, e aí houve um acordo entre as duas equipes. O jogador está fora dessa partida. Ricardo Bueno não deve ficar para a próxima temporada. O técnico René Simões chegou a dizer que só fala sobre o Atlético depois que acontecer um planejamento oficial por parte da diretoria, pensando na próxima temporada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Goiás pode se sagrar bicampeão da segundona já no sábado. Após confirmar a volta para a primeira divisão do futebol brasileiro, na vitória de 3-0 contra o Barueri no último final de semana, os jogadores do Goiás só voltam aos treinamentos nesta terça-feira. O próximo jogo será fora de casa, sábado, às 4h20, no Anacleto Campanella, na Grande São Paulo, diante do São Caetano. Se o Goiás vencer o time do ABC Paulista e o Criciúma, que joga em casa, não vencer o Atlético Paranaense, o Goiás poderá comemorar no sábado o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Após conseguir a confirmação do acesso para a primeira divisão, o objetivo do clube, da diretoria, dos jogadores e principalmente da comissão técnica é a conquista da Série B do Campeonato
Brasileiro, já que existe uma premiação diferenciada pela conquista da Série B. A diretoria não confirmou, mas em média, durante todo o campeonato, acumulando as premiações, cada jogador titular terá recebido entre 30 e 40 mil reais com a premiação nos jogos da Série B do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h51. Ex-meia Tim é o novo diretor de futebol do Vila Nova. Ontem à tarde, após uma reunião entre a diretoria colorada, o presidente executivo Marcos Martinez, o presidente do Conselho Deliberativo Paulo Miguel Diniz, ficou definido que Carlos Eduardo, o Tim, aquele mesmo ex-jogador que trabalhava como gerente de futebol no próprio Vila Nova, será, para a próxima temporada, o responsável pelas contratações no Onésio Brasileiro Alvarenga. Será o diretor de futebol do Vila após a saída de Moisés Cândido, que chegou no meio desta temporada e, alegando problemas particulares, problemas familiares, acabou deixando o Vila agora recentemente, há uma semana atrás. Então Tim será o novo diretor de futebol do Vila Nova e, como primeira incumbência, já tem a responsabilidade de, ao lado da diretoria colorada, escolher o técnico do Vila para a temporada 2013. Os mais cotados: Zé Roberto Silva, que foi vice-campeão da 4ª divisão do Brasileiro com o craque de Catalão, conseguiu acesso para a 3ª divisão. Zé Roberto Silva, que já trabalhou no Vila Nova, e também, ao lado do Zé Roberto, quem está na frente para ser o técnico do Vila, o próprio Roberto Oliveira, que já é do Vila Nova, inclusive terminou esta temporada 2012 do Vila como técnico interino. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h52, essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Goiás vai ganhar um centro tecnológico para pesquisa de minerais. A Austrália é quase do mesmo tamanho do Brasil, tem 5 estados, apenas 10% da população brasileira, mas está se tornando um centro de excelência mundial na tecnologia mineral, assim como Minas Gerais é para o Brasil. Ao lado dos mineiros, Goiás pretende se tornar um líder nacional ou regional na pesquisa de minerais. E por determinação do governador Marco Perillo, será criado um centro tecnológico baseado na geologia, na mineração, no processamento dos minerais, na formação de pessoal, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente. A notícia foi dada pelo secretário executivo do Fumineral, Tássio Mendonça, depois de apresentar os resultados da missão à Austrália, no começo deste mês, patrocinada pelo governo de Minas Gerais. Esse instituto é um vácuo institucional. Goiás, como terceiro produtor mineral do país, se faz ressentir de apoio a essa atividade no Estado. Então, qualquer atividade que seja desenvolvida aqui, com o nosso fraco apoio, obriga as empresas a procurar, até na Austrália, até fora do país, estudos tecnológicos, aquele estudo prévio, quando você vai botar a mina em produção. Então, a ideia é suprir os grandes, os pequenos e o médio empresário de estudos tecnológicos para a implantação desse empreendimento de mineração no Estado. Esse instituto foi feito um decreto pelo governador em que ele prevê em 30 dias que nós apontássemos um modelo institucional. Eu acabei de vir aqui dar uma reunião na FUNAP e nós já avançamos bastante. A ideia é que esse instituto seja já, em termos conceituais, já implantado ainda esse ano, ou anunciado esse ano, e estruturado para operar já no início do ano que vem. A Universidade Federal de Goiás prepara-se para implantar o curso de Geologia em Aparecida de Goiânia. Catalão está formando a primeira turma de engenheiro de mina. A turma já está empregada. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. O programa Recuperar recebe pagamento com desconto integral até dia 20.
Termina no próximo dia 20 o primeiro prazo para o contribuinte com débito de ICMS, ITDC e IPVA vencidos até 30 de junho deste ano aderir ao programa Recuperar 2. O gerente de recuperação de crédito da Secretaria da Fazenda, José Ferreira de Souza, apontou os benefícios que essas pessoas podem obter com esse programa. O contribuinte que fizer o pagamento agora até o dia 20 de novembro, ele terá 100% de redução na multa, 100% de redução nos juros e 50% de redução na correção monetária. Ou, se preferir, poderá fazer o parcelamento em até 60 parcelas, mas aí ele perde, quanto maior o número de parcelas, menor o desconto concedido. José de Souza também destacou que o Estado espera arrecadar cerca de 200 milhões de reais com o programa Recuperar 2. Nós estamos esperando agora 200 milhões, arrecadar 200 milhões com esse programa. Já até agora temos já 60 milhões arrecadados e a gente aguarda 200 milhões até o final do programa. Para finalizar, o gerente esclareceu quais são os prazos do programa. Olha, o primeiro prazo é até 20 de novembro agora, quando ele pode ter essa redução maior. Se ele deixar para fazer esse pagamento até 20 de dezembro, que é o segundo prazo, ele terá apenas 95% de redução na multa e no juro e 40% na correção monetária. Além de ter desconto de 100% de juros e multas, o contribuinte que pagar o débito à vista até o dia 20 de novembro ainda receberá desconto de 95% da multa formal. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia divulga pesquisa com perfil dos inadimplentes no comércio. Através de questionários respondidos em setembro por 357 pessoas inadimplentes, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia constatou que 62% eram homens e tinham esquecido o nome do local onde deviam. As dívidas mais comuns estavam relacionadas com telefone, roupas, calçados e eletrodomésticos. Para a gerente de relacionamento da CDL, Dinamarta Corrêa Batista, o que mais chamou a atenção foi o perfil dos devedores, de 25 a 40 anos, trabalhadores com carteira assinada, casados, em média 2 filhos, com casa própria quitada. A recomendação é que ele faça um planejamento, que consuma dentro do seu orçamento, que não faça compras por impulso. A compra por impulso acaba gerando esse descontrole, né, e essa falta de organização financeira que leva à inadimplência. A CDL constatou que 90% dos inadimplentes pretendem quitar a dívida no comércio via salário. A divulgação desta pesquisa antecede a campanha de recuperação de crédito da CDL em sua sede, na Rua 8, no setor oeste, em Goiânia, de 1 a 8 de dezembro. Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. O advogado do goleiro Bruno Rui Pimenta adiantou que pretende negar durante o julgamento que Elisa Samúdio tenha sido morta. O atleta e mais 4 acusados pelo desaparecimento da jovem vão ser julgados em Contagem, na Grande Belo Horizonte, a partir da próxima segunda-feira. Na sexta-feira, a defesa de Bruno apresentou uma carta em que um ex-companheiro da mãe do goleiro afirma que em março de 2010, 3 meses antes do desaparecimento de Elisa, ele a teria ajudado a obter um passaporte falso. Segundo o texto, em maio de 2010, ela teria conseguido um documento de permanência também falso em um país vizinho. De acordo com o advogado de Bruno, o homem contou pessoalmente que esse país seria Bolívia e que Elisa não teria morrido e sim viajado de lá para a Europa com nome falso. 7h59, noticiário internacional. Diretores de jornalismo da rede britânica BBC foram afastados da emissora. A organização está passando por uma das maiores crises de confiança em 90 anos de história. Depois de parar nas páginas policiais, a BBC, uma das maiores organizações jornalísticas do mundo, quer recuperar a boa imagem que tinha. As mudanças nos bastidores da empresa começaram no sábado, quando o diretor-geral pediu demissão. Ele assumiu a culpa por um erro do programa Newsnight, que levou um político conservador a ser acusado injustamente de pedofilia. Ontem foi a vez da diretora de jornalismo Ellen Boden e do braço direito dela, Steve Mitchell, deixarem seus cargos. Os 2 jornalistas foram afastados por tempo indeterminado por conta de outro caso de pedofilia. Ambos estão envolvidos com a decisão de não exibir as investigações contra o ex-apresentador Jimmy Savile, que morreu em 2011. Ele teria abusado de crianças e adolescentes em seu próprio camarim ao longo de 4 décadas. A BBC é uma rede de TV financiada em parte pelo governo. Todo mundo que tem uma TV no país paga o equivalente a R$500 por ano para poder assisti-la.
Pontualmente 8 horas em Goiânia e termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Altair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.